E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Léo, trazendo para vocês o universo das transmissões automáticas. Dessa vez nós vamos falar a respeito do sistema robotizado ou automático, né? E eu vou trazer 4 dicas para vocês matadoras. Lembrando, eu vou deixar para o final o melhor, né? Na 4ª dica nós vamos ter de fato aí uma dica matadora que soluciona muitos problemas. Olha só pessoal, e outra coisa, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva nesse sininho aí no canto da tela, né, e dá aquela curtida no vídeo, né, para isso divulgar o nosso trabalho e dar essa força pra gente, beleza? Vamos dando continuidade na nossa primeira dica. Olha só pessoal, o sistema automatizado, né, se tratando de iMotions aí, carros que equipam a montadora Volks, né? Olha só, eu tirei o atuador de embreagem, já tinha comentado com vocês o que ele pode vir fazer quando esse sistema está corrompido, né, está desgastado. Nós temos uma perca de óleo muito acentuada e quando isso acontece, o nosso reservatório, né, já está limpo, ele começa a perder o óleo e colocar aí, né, problemas como engate. Você vai fazendo engate no veículo e o carro vai caindo em neutro. Que engate é esse? É você colocar para drive, é você colocar para reverso, que é ré, né, e o carro vai caindo para neutro. Então, uma falta de óleo possivelmente, você foi no reservatório, viu que o sistema não possui óleo, caramba, você preencheu e pensou que o carro está legal. Não. O maior causador é o atuador de embreagem, ele que com o seu vazamento consegue perder uma grande quantidade a ponto de secá-lo, né? Secar o reservatório. E essa é a nossa primeira dica, fazer análise do reservatório, essas peças elas trabalham juntas. Não tem óleo, te foca no atuador. O atuador provavelmente está estourado. Quando você puxar uma característica, essa coifa que está rasgada, né? E com isso nós temos aí um acúmulo de óleo muito grande. Outra coisa, com esse acúmulo, nós temos esse sensor, né? Um sensor de embreagem, né? Quase que um potenciômetro. E esse sensor, ele trabalha neste atuador, calculando o movimento, né? Para poder fazer a indicação para o módulo, né? Como a embreagem está, em que ponto ela está fechada, se ela está fechada a 25%, 50% e etc. Né? Então, é muito indispensável fazer essa análise. Uma coisa muito comum, né, que quando a gente vai substituir essa peça, você já fez o diagnóstico, analisou que o atuador está estourado, aí você vai e passa para o seu cliente para ele comprar um sensor com atuador, pagando quase R$2.000 numa peça dessa, né? É um absurdo, é na casa de 1.700 a 2.000. Sendo que quase todas as vezes, quase 100%, vou botar uma escala de 95%, o sensor está bom, né? E é possível você fazer a compra somente do atuador, né? Reduzindo bastante esse valor, mais de 60%. Então essa é a nossa primeira dica, fazer a análise aí do atuador juntamente com a quantidade de óleo do sistema. Vamos para a próxima dica. Olá pessoal, então na dica 2 a gente vai fazer uma análise fazendo uma subdivisão. Nesse sistema nós temos os componentes hidráulicos, como eu já expliquei, já mostrei no vídeo anterior a este, né? E os componentes elétricos. Eu vou fazer uma apresentação rápida, né? Para você se focar, nós temos aqui 2 potenciômetros que são intercambiáveis entre si. O que quer dizer isso? Que você pode inverter, você pode desmanchar e fica tranquilo. Eles dois exercem a mesma função. Nós temos um sensor de pressão, nós temos um motor que vai gerar pressão para a bomba, gerar pressão para o sistema, e nós temos as eletroválvulas, né? Basicamente essa é a elétrica. Na hidráulica nós temos aí o eixo de engate, nós temos a pressão gerada por uma peça, né, mecânica, se atentando a uma observação que na desmontagem dessa peça ela vai aqui no bloco. Procure remover com a 17, né? Mas não procure mexer nessa parte aqui de cima, né? E nesse allen aqui. É aqui que está a regulagem dessa pressão, não mexa nisso. A gente tira esse componente para fazer a análise do O-ring, que faz a vedação. O que são O-rings? São as borrachas que vedam, né? Aonde tem movimento, aonde tem fluxo de óleo, aonde tem pressão, sempre vai ter um intermédio de O-ring. E o O-ring a gente faz essa análise, a gente remove para fazer a análise do O-ring para saber se há necessidade de trocá-lo ou não. Ou, dica matadora,
para saber se aqui em cima, ó, tá vendo aqui essa parte de cima da peça, ela se desmembra, né? E com isso nós temos aí uma ruptura desta peça aqui, ó, gerando uma perca de pressão muito grande. Sabe quando você liga o seu scanner automotivo e o carro fica dando 5, 6 de pressão de bar e você fica louco, você checa bomba, você checa a pressão do sistema, você checa acumulador e não consegue descobrir o problema. O problema vai estar aqui, ó, beleza? Então essa vai aí na nossa segunda dica se trata. A terceira dica, já bem maior, a gente vai fazer aí questionamentos. Vou fazer questionamentos com vocês, né, principalmente para profissionais do ramo, até mesmo entusiastas que estão assistindo esse vídeo, para ter uma maior compreensão. Olha só, eu falei para vocês que o sistema é vedado por O-rings. Vocês podem analisar aqui que eu separei aqui, ó, 4 O-rings, 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 O-rings. Esses O-rings são das eletroválvulas, onde vão fazer o fechamento no bloco. Eu deixo os parafusos ficcionados, ela vai vir aqui, certo? E ela vai trabalhar, fazer a sua função de liberar ou fechar fluxo de óleo. E esse O-ring vai fazer o fechamento aqui fora. Só que se atente a uma coisa, O O-ring ou um segmento de um motor, tá aí, eu vou pegar para uma coisa mais aberta. Um segmento de um motor, um pistão, ele trabalha fazendo isso, né? Subindo e descendo, seja na vertical ou seja na horizontal. Então ele precisa ter atrito para gerar desgaste. Olha só, ele precisa ter atrito para gerar desgaste. Então, como que um O-ring que é fixado, ele vai aqui, ó. Prestem atenção. Ele é fixo. Aqui nós vamos ter uma eletroválvula que vai fechar aqui como eu mostrei. Ele é fixo, ele não vai trabalhar fechando, a eletroválvula não trabalha fazendo isso, ó, os parafusos de fixação dela. É fixo, então o desgaste desses O-rings aqui, ó, é praticamente impossível. Só que os componentes que se desgastam nesse bloco, os O-rings que se desgastam nesse bloco, quando nós vamos fazer a compra do kit, do joguinho que vem com todos os O-rings, eles vêm com os O-rings de retenção de óleo. Então a gente faz a troca, mas como vocês podem analisar aqui, ó, no eixo de engate, por exemplo. Aqui é o eixo de engate, nós temos um ímã de indução. Por que esse ímã? Que é onde esse potenciômetro vai fazer a leitura. Ele vai fazer esse movimento, né? E o potenciômetro vai receber esse pulso desse ímã. Se essa peça não tivesse esse ímã, não ia fazer diferença ele fazer movimento. Esse sensor não ia captar nada. Então, podem notar que na ponta, nós temos vedações em borracha. Essa peça trabalha aqui, ó. Ó, o furo dela de trabalho, ela vem aqui, ó. E aonde é que faz a leitura? Aqui, ó, o espaço do potenciômetro. Ele vai ficar aqui calculando, ó, o ímã. Faz isso, beleza? Ó, o movimento. Aqui gera desgaste nessas borrachas do eixo de engate. Só que eis uma questão, olha só como é engraçado. No kit que nós compramos, não vem com essas borrachas aqui, ó. As borrachas que realmente deveriam ser trocadas não vêm no kit. Então são coisas que vêm a perguntar para todas as oficinas do Brasil, todas elas que fazem um reparo num sistema como esse, né? Ou consegue uma peça dessa ou não troca, né? Aqui também. Né? Ah, Léo, mas eu não troquei, está estragado. Quer dizer que está todo mundo trabalhando errado? Não, preste atenção, não é errado, porque ela pouco sofre esse desgaste. Apesar do movimento de trabalho, né, vocês podem olhar que a composição da borracha é uma borracha com uma extensão muito boa, né, e uma resistência muito boa também. Então, quando nós tiramos, né, nós podemos observar que ela veda, ela entra muito bem vedada, ou seja, é algo feito, esse componente aqui nesse sistema, é algo feito para não se desgastar a curto prazo, né? Existe um desgaste, sim, mas a curto prazo não. Então dura muito. Esse vídeo, essa terceira dica eu estou falando para vocês, porque as pessoas têm o hábito de condenar esse sistema como se ele fosse um sistema que não presta, da Magnete Marelli, que equipa a iMotion, que equipa a Dualogic, que equipa a EasyTronic 2, né? E o sistema eu não vejo por esse ângulo, muito pelo contrário. Eu acho os problemas simples de ser resolvidos nesse sistema. A mão de obra, o conhecimento, a análise custa um dinheiro razoável,
né? Vamos falar de valores, por exemplo. Eu aqui na minha oficina, para eu fazer um reparo num bloco hidráulico desse aqui, eu cobro R$1.000. Né? Eu cobro R$1.000 para fazer um reparo desse robô, para trocar as peças, para analisar, para ver o que está estragado e o que não está, para fazer aprendizado, para tirar do carro, para colocar no carro. Esse é meu trabalho, né? Mas os componentes em si, como vocês podem notar, nós temos vários componentes elétricos e hidráulicos. Eles são bem estruturados sim para um bloco desse. Só que é necessário ter os cuidados que ninguém tem, né? E eu vou explicar agora para vocês. Nós temos esse eixo de engate, o cara tira e vai fazer o reparo. Quando ele coloca isso, né, o carro não seleciona a marcha, mas ele vai fazer a aprendizagem no scanner, não consegue fazer a aprendizagem no scanner e fica reclamando e coloca dificuldade no sistema e começa os problemas. Mas muitas das vezes é montado errado. Isso mesmo que você ouviu, é montado errado. Né? São coisas bem simples, mas que ninguém se toca para observar, como por exemplo, prestem atenção, eu disse que aqui tem um ímã e o potenciômetro precisa fazer a leitura desse ímã, certo? Aqui nós temos um tampão, aqui nós temos outro tampão. Tá aqui os dois tampões. Ele tem uma espessura mediada, ele entra na peça, então ele fica mais ou menos aqui, mais ou menos aqui. Se aqui tem um ímã, vocês podem notar que o ímã ele não está no centro, ele está em uma extremidade, quase na ponta. Então, se a gente pegar, eu vou mostrar de um jeito. Ó. Vamos simular mais ou menos aqui a distância, vamos simular que essa peça está aqui dentro do alojamento dela e o tampão está fechado. Né? Ele não começa trabalhando daqui, ele começa trabalhando mais ou menos aqui. Ó. Né? Vocês podem notar que o ímã ele está no centro de onde o potenciômetro faz a leitura, o sensor faz a leitura. Né? Olha só. Ele vai percussionar e vai até a outra ponta, sem chegar à extremidade. Ele não vai até aqui, ó. Ele não trabalha até aqui, ele trabalha até aqui mais ou menos. E vocês podem notar que o ímã continua no alojamento onde o sensor faz a leitura. Vou botar aqui, ó. Olha lá, ele ainda está aqui, ó. Esse quadrado aqui, ó. Agora vamos inverter ele. Quando você inverte na montagem errada, fazendo a mesma simulação, como se tivesse o tampão aqui, você nota que o ímã ele já está fora do alojamento. Ó, o sensor mal começou e o sensor, nem quando ele percussionar, por exemplo, para cá, para a esquerda, o sensor não vai conseguir captar o movimento desse eixo, porque ele está fora do seu alcance. E isso vai fazer o quê? Desengate no carro. Quando ele movimentar para a direita, ele fica no centro, o sensor faz a leitura. Mas olha só, né? Ele não percussionou nem até a ponta. Então, a simples inversão desse eixo já vai gerar vários problemas. Isso aqui é defeito colocado, pessoal. Falta de atenção. Por que o Leomatic está falando isso? Porque eu já peguei dezenas de casos aqui assim. O cara chega, né? Eu fiz o serviço e tal, o carro chegou andando, mas agora não anda mais. Aí vem de guincho, a gente tira. Tá lá os componentes, foi colocado o O-ring, foi colocado... o pessoal gosta muito de trocar acumulador e muitas das vezes sem necessidade. Ah, botei acumulador, tirei a caixa, troquei a embreagem. Ah, tirei isso, tirei aquilo, troquei potenciômetro. Potenciômetro não é caro, um potenciômetro desse custa menos de R$100. Ah, troquei isso, troquei aquilo. E o carro continua sem andar. E quando eu vou desmanchar, olha o que está errado. Eixo de seleção, foi colocado errado. Às vezes sairia bem mais fácil, né? Ter trocado o que ele queria ter trocado, sem ter removido o bloco, né? Que as chances do carro ter rodado seriam bem maiores. Detalhe, esse vídeo não é para discriminar e falar de ninguém. Não sou melhor do que ninguém, mas sou uma pessoa que gosta de trabalhar certinho, né? E ganhar minha grana de forma certa. Então se atente a isso, tenha cuidado, leve o negócio a sério, não faça com brincadeira. Você vai montar um carro desse aqui, você vai trabalhar... um sistema simples como esse aqui é bem mais simples do que um sistema automático convencional, como de um câmbio, por exemplo, desse aqui, ó, que trabalha 100% com uma hidráulica, o câmbio aqui, ó. 100% com uma hidráulica. Então, você tem que ter muita atenção para você não gerar transtorno para você não gerar transtorno para o seu cliente, para você não gerar gastos desnecessários, né? A gente está vivendo esse momento de coronavírus, sabe como é que tá as coisas, e a gente não pode estar gastando com bobagem. A gente tem que gastar em diagnósticos certos para você ganhar seu dinheiro da mão de obra ou das peças se você vender na sua oficina de forma certa e ficar bom para todo mundo e o cliente sair da sua oficina falando bem de você. Então, se atente a isso.
né? A gente vai fazer uma discriminação sobre o eixo de engate. E ainda nessa terceira dica, a gente vai trabalhar em cima do motor. O motor, que é um dos componentes, aí 80% de problemas de motor, né? Esse motor, ele é um motor com uma estrutura boa, o enrolamento de fiação dele é muito boa e dura bastante tempo um motor desse. Só que pelos problemas de vazamento de hidráulica, geralmente gerados pelo atuador de embreagem, nós acabamos tendo um sensor de pressão que fica vendo que o reservatório está seco em tempo inteiro, fica mandando a mensagem para o módulo que o sistema está seco o tempo inteiro e o módulo fica acionando o motor o tempo inteiro. E ele fica trabalhando muito mais do que ele deveria, encurtando a vida útil dele. Com isso, começa a acontecer os problemas de fusíveis. Fusível de 30 amperes, que é o que queima. O cara, eu estou com o meu carro, o meu sistema iMotion, ele deu problema, eu troquei só um fusível, ficou beleza. Cara, se teu fusível queimou, tu já está tendo perca de pressão no sistema, né? Vai rodar mais um tempo, mas vai queimar de novo, até quando vai chegar a hora de queimar esse robô de vez. Então, quando queimou a primeira vez, já leve para fazer análise numa oficina especializada para o rapaz tirar o problema de perca de pressão para você conservar o seu motorzinho e usar ele aí por muitos anos ainda. Então, quando isso acontece, essa perca de pressão, não é simplesmente com o fusível que resolve. Já teve, nesse caso em questão, a gente vai matar o problema do vazamento, porém houve um motor condenado. E como que eu vou testar esse motor? Todo componente, a grosso modo, imagina assim, ó, tem um fio de cobre, imagina um fio de cobre fazendo uma espiral. Uma ponta aqui em cima, uma ponta aqui embaixo e uma espiral girando. Esse espiral, dependendo do componente, ele vai ser mais grosso, ou mais fino, ou bem fininho, né? E o trabalho, a eletricidade por onde ela vai passar nesse espiral, ela tende a aquecer. Quando nós temos em curto algum sistema, algum atuador em curto, ele tende a gerar muito calor. Escuta isso, ele tende a gerar muito calor. E se ele gera muito calor, a gente tem como fazer o teste da peça simplesmente com percepção. Você não precisa ser nenhum especialista em elétrica. Eu vou te passar uma dica 100% aqui. 100%. Nós temos um motor. Você vai vir com uma bateria de 12 volts. Ele é um motor de 12 volts. Você pode estar analisando aqui, ó, 12 volts. Eu não sei se o vídeo está pegando, né? Eu vou mostrar aqui. Vamos focar a tela. Está um pouco escuro, pessoal, que aqui é tempo chuvoso, tempo de inverno e escurece bastante. Olha lá o 12 volts. Né? 12 volts. Você pode puxar, ó, dois fios normalmente, um positivo e um negativo, aonde o positivo vai vir aqui na tomada, você vai vir na tomada positiva aqui, e vai vir um negativo, não pega na carcaça, né? Outra mega super dica, você testa, o motor está queimado, como eu já vi isso acontecendo aqui também. O cara vem, chega com o motor aqui na oficina, Léo, tem um motor desse para vender? Por quê? Não, esse aqui está queimado, deixa eu testar aqui, aí quando eu vou testar o motor tá bom. Um positivo lá na tomada, que eu falei para vocês, e um negativo aqui, ó, é aqui que se testa o terra desse motor, lá, ó, né? Quando você testar, o motor vai funcionar, vai girar. E nesse momento, você vai conferir aproximadamente 30 segundos. E você vai pegar na pontinha dele aqui do rolamento mesmo, e vai sentir na mão, no tato. Ele vai estar friozinho. É uma simples indicação que o motor está perfeito. Se esse motor aquecer, ele tiver em curto, já está com problema de fusível, eliminou a pressão, já eliminou o vazamento que o sistema está tendo. Mas fez o teste no motor, o motor, quando dá 10 segundos, o motor já está quente que você tira a mão. Esse motor está condenado. Não monta esse sistema, porque o carro vai voltar, ele vai ficar queimando o fusível o tempo inteiro, até chegar a hora de queimar o robô. Então se atente a isso. Esse é o teste que é feito, apesar da simplicidade, né, mas esse é o teste que muitos fazem, né? Então esse é o teste para você fazer aí com o motor do sistema, beleza, pessoal? Vamos ainda continuando a terceira dica, ela ainda não acabou. Ainda continuando a nossa terceira dica, né, é o simples teste com multímetro. Eu já vi algumas pessoas comentando, testar resistência e tal, isso não faz diferença. Faz toda a diferença sim. Porque com teste de resistência, você tem um parâmetro. Que parâmetro é esse, Léo? O parâmetro é os que está
Aí o que nós temos aí dos manuais de trabalho, você vai ter as pontes para testar os componentes elétricos, ó, tem como testar os potenciômetros, tem como testar o sensor de pressão, né? Se tratando de sensores, no caso de atuadores, é como eu falei, né? Há a possibilidade de testar, mas o próprio nome já fala, atuador, você tem como ver ele funcionando na íntegra, né? E as eletroválvulas, que se encaixam no caso de atuador também. Só que a eletroválvula, né, ela é, como eu posso explicar, ela é um termo diferente de um atuador convencional, porque ela é um atuador eletrohidráulico. Você testa a eletroválvula, vê a resistência, por exemplo. Você vai vir nessa aqui, ó. Você vai vir aqui, pôs o multímetro, tanto faz o lado, tanto faz a perna. E lá no nosso multímetro, nós vamos ter um valor. Vou pôr em continuidade. Não, vou pôr em 200 amperes. 200 ohms. Foca lá no multímetro. Tá dando 2.3, 2.2, 2.3, que é a média de trabalho aí, até 2.5, dependendo da temperatura ambiente, né? Que a temperatura ela influencia bastante aí na resistência de componentes. Beleza, fiz esse teste com o multímetro. O que esse teste me diz? Esse teste me diz que esse enrolamento do aspiral aqui dentro, ele está de ponta a ponta, ele não está rompido. No seu caminho, ele não está rompido. A bobina está boa. Se eu energizar ela com uma corrente, eu vou ter um movimento de eixo. Aqui dentro nós temos um eixo, né? O que a gente chama de agulha, ou até mesmo válvula de gaveta, ela trabalha aqui. Essa pressão, esse componente elétrico aqui dentro, é que vai fazer o movimento desse eixo. Através desses furos aqui, nós vamos ter a divisão de fluxo de óleo dentro do bloco. Ah, Léo, testei, tá bacana, tá beleza? É, você testou a bobina, tá beleza. Mas existe um outro quesito. Essa válvula, isso aqui também serve para o câmbio automático. Ela trabalha dentro dessa cavidade por fora que você está vendo. Aqui é um alojamento onde ela trabalha aqui dentro. E como nós já comentamos que movimento gera desgaste, né? Esse desgaste pode ser que eu desgaste a agulha ou desgaste as paredes aonde a agulha se movimenta. Você entendeu? Né? E aquilo ali gera um desgaste aonde deveria ser bem prensadinho para ela trabalhar e segurar a pressão, como se fosse um êmbolo de seringa, né? Não vai ter essa estanqueidade, né? Essa vedação. E às vezes você se mata testando bobina e você está com problema na eletroválvula, né? Você está com problema na agulha. Então é muito indispensável no teste de eletroválvulas você ter essa noção, essa linha para fazer o teste das eletroválvulas de componentes eletrohidráulicos. Aqui no Brasil, eu não sei se aí para fora já melhorou esse quesito, mas é um pouco assim difícil fazer esses testes. Aqui eu não tenho nenhum componente, a Sonax tem os testes a vácuo que a gente faz em câmbios automáticos, mas para testar uma eletroválvula, fazendo uma simulação das mesmas condições de trabalho dela, ainda é muito difícil. E nesse momento, é nesse momento que entra o reparador, né? O reparador que tem a cabeça, porque ele sabe com que eletroválvula ela aciona o quê. Cada eletroválvula aqui dentro aciona uma função. Aqui vai acionar uma, aqui aciona uma, aqui aciona outra, aqui aciona outra. Então, quando nós temos um problema, por exemplo, de agulha de eletroválvula, aquela eletroválvula está gerando um problema, o módulo vai salvar um código relacionado àquela solenoide. E aí, né, que nós fazemos aí a tentativa, fazendo a substituição para poder reparar esse problema. Não sei se você conseguiu compreender o que eu quis dizer aqui, né? Então, é um parâmetro que é meio complicado. Eu ainda não vi em nenhuma oficina, até mesmo da comunidade que eu conheço de reparadores, um teste realmente eficiente. A gente simula algumas condições, aquecendo óleo, fazendo teste com bobina quente, vendo o óleo na condição, fazendo mergulhamento da agulha dentro do alojamento. A gente simula algumas situações, mas a maior parte eu aconselho você saber a função que essa solenoide trabalha. Para que ela serve? Porque você tendo essa noção, né, fica mais fácil para você conseguir matar o defeito. Exemplo, eu tenho uma solenoide amarela que controla o fechamento da embreagem, por exemplo. Uma solenoide de embreagem, Evo 0, faz o fechamento da embreagem. Digamos que eu esteja com um problema nesse eixo.
Eu testei a bobina, já testei todos os componentes, montei o robô lá no veículo e o carro fica desaplicando, né? Desaplicando em movimento ou patinando, né? E você viu os componentes mecânicos, viu a embreagem, viu o nível de óleo, viu que não tem vazamento no bloco, viu que a pressão tá boa, tá através via scanner, viu que o sistema tá gerando pressão. E você fica, poxa, mas por que essa embreagem está desaplicando, está fechando? Eu vou trabalhar em cima da Evo Zero. Você pode ter um desgaste na agulha da eletroválvula, né? E você vai por eliminação. Você vai fazer, por exemplo, caso você não tenha outra eletroválvula e elas são intercambiáveis entre si, você vai inverter. E com isso, o defeito, se tiver na eletroválvula, ele vai parar. E a eletroválvula que está com defeito vai gerar defeito no outro comando. E a partir daí você consegue condenar a peça. Beleza, pessoal? É uma parada muito massa, que você tem que estar antenado para você trabalhar certinho. Não é demorado, o sistema é pequeno, basta você saber uma visão geral. Você não precisa ser um expert, saber toda a elétrica, os pulsos eletrônicos, a diagnóstica final. Não, você precisa saber o que cada componente trabalha a grosso modo. Com essa visão geral de cada componente, poxa, esse eixo, ele faz o quê? Esse eixo, ele faz o quê? Esse aqui. Esse aqui faz o quê? Esse aqui faz o quê? Pronto, sabe o que cada um faz? Você vai trabalhar fazendo um diagnóstico geral, com auxílio do scanner e da experiência via teste veicular, rodando no veículo. Beleza? E agora eu vou dar a dica matadora desse vídeo. Fica comigo até o final. O último momento, a quarta dica, a dica especial desse nosso vídeo. Beleza, pessoal? Eu fico até assim de dizer porque é algo que realmente faz toda a diferença no sistema. Vamos lá. Você testou, né? Você pegou seu multímetro, testou seu sensor de pressão, viu que os O-rings estão bons, né? Testou seus potenciômetros, fez o teste do seu robô, né? Colocou as eletroválvulas para pulsar, a sujeira às vezes faz o emperramento da agulha que fica aqui dentro, então é necessário essa limpeza completa no sistema, né? Testou o motor que gera pressão no sistema, abriu a sua bomba, né? Gera a pressão primária no sistema, viu o teste da bombinha, né? Fez tudo, montou o veículo e o veículo continua jogando em neutro. E no scanner não gera código. Ou quando gera diz assim, baixa pressão. E agora, o que fazer? Poxa, eu testei tudo do jeito que o Léo mandou, eu vi outros vídeos, vi o vídeo da internet, vi o vídeo de não sei quem, vi o vídeo de não sei quem. Testei, tá tudo bom e o scanner não está acusando nada e o carro continua jogando para neutro. E agora, o que fazer? Olha só, pessoal, vem comigo. Você tem essa base, aonde fica o acumulador. Isso aqui é o sistema de pressão do carro, onde vai reservatório, é onde vai motor, é onde vai bomba. E aqui nós temos uma válvula. Nós temos uma válvula que controla pressão completa, pressão primária. E essa válvula, olha só, ela está aqui, ó. Aqui o tampão da válvula. Está aqui a mola e aqui está o filtro. E o grande mal de muitos sistemas hidráulicos é nós termos, na maior parte das vezes, entupimento dos filtros. Né? Entupimento dos filtros. O que ocasiona isso, Léo? Se esse sistema você falou no vídeo anterior, que aqui não tem como se desfragmentar, realmente a gente não tem composite, que é usado nos câmbios automáticos convencionais. Nesse sistema a gente não tem composite, mas ele pode sim causar uma microfoligem, uma microcamada nesse filtro por causa do óleo, da desfragmentação. Eu não falei para vocês que o movimento, o contato gera desgaste? O mesmo acontece com o óleo vai para lá e para cá o tempo inteiro. Apesar da tecnologia momentânea que existe no nosso mundo atual, esse óleo perde as propriedades que ele vem de fábrica para durar a longo prazo. Se não tivesse essas propriedades, isso aconteceria bem mais rápido. Graças às propriedades, demora mais. Mas ele perde, né? Ele perde as suas propriedades e vai mudando, inclusive, o seu estado. O seu estado de líquido, ele começa a ficar pastoso. E de pastoso, com aquela questão de esfria, aquece, contato, bate e volta. Ele muda o seu estado, vai ficando pastoso. E essa pasta, ela consegue criar, né, microfoligem, né, e consegue emperrar esse filtro.
né? E esse filtro ele fica logo na distribuição inicial, quando o óleo sai do reservatório. Esse filtro faz o fechamento do sistema, o óleo não chega por completo em todos os componentes. A eletroválvula, apesar de estar boa, mas ela precisa de óleo. O eixo de engate, apesar de estar bom, ela precisa que o óleo chegue aqui para empurrar o seu movimento. Isso aqui é hidráulico. O eixo de seleção precisa de óleo para ele se movimentar selecionando as marchas. O potenciômetro, para fazer as leituras dos eixos de seleção e eixo de engate, ele precisa do perfeito movimento dos mesmos. O sensor de pressão que fica angulado lá, para regular essa pressão de ida e volta, precisa que esse óleo chegue até aqui. E para esse óleo chegar aqui, o único componente capaz de fazer com que esse óleo não chegue em todos esses outros componentes que eu falei aqui é esse filtro. E isso se resume a qualquer sistema hidráulico. Tá aqui, o principal vilão de tudo, né? Faça uma limpeza 100%. Tá aqui, ó, meu K80 tá aqui para isso. Eu uso o K80 ou descarbonizante, eu uso exclusivamente para isso. Esse aqui já tá limpo, mas quando eu tirei ele tava com uma camada. Infelizmente eu não consegui filmar porque eu limpei e depois eu me toquei. Caramba, não pude mostrar. Mas a gente está com 2 iMotions aqui, eu vou mostrar pro pessoal. Aqui, ó, cria-se uma camada e essa camada causa aí o entupimento desse óleo. E esse óleo não consegue vencer essa resistência, porque aqui é bem pequena a passagem desse óleo. Então, a perfeita limpeza desse componente vai solucionar aí muitos problemas para vocês, beleza? Então, pessoal, se foque, filtro de óleo. E o conhecimento, ele vem aí, né? Se você quer ter um conhecimento para trabalhar com transmissões automáticas, né? Que é o que a gente está enganjado, e assim como centenas de outros amigos, outros clientes, né? Que trabalham aqui com a Leomatic, que fazem parte da nossa comunidade, eu vou deixar os links aí de acesso das páginas na descrição desse vídeo. É só você dar uma clicada na descrição desse vídeo, que você será direcionado para todas as páginas e dá uma olhada, dá uma checada, beleza? E eu conto com você. Esse vídeo termina aqui e até o próximo.